Salve, 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 salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de eletromagnetismo. E hoje nós vamos estar falando sobre capacitores. Pois é, capacitância, capacitores, vamos falar sobre energia de um capacitor. Vocês vão entender o porquê que é tão perigoso mexer com esses aparelhinhos. Vocês vão ver que o negócio é hardcore, meu irmão. É bem hardcore. Então, bom, a gente ainda está se aproximando do final desse primeiro módulo do nosso curso de eletromagnetismo, tá? Que é a parte de eletroestática. Se eu não me engano, a gente tem mais 2 aulas dentro do curso do eletromagnetismo no módulo de eletroestática, tá bom? Então, a gente já está se aproximando do final. E aí a gente vai dar um pequeno intervalo posteriormente. A gente vai dar um pequeno intervalinho, umas 2, 3 semanas mais ou menos, para eu poder me organizar e ir para o seguinte módulo, que seria justamente um módulo de eletrodinâmica. Eu acho que é eletrodinâmica que eu organizei. Ou foi magnetoestática? Eu acho que foi eletrodinâmica. Depois eu vou conferir. Até eu tô meio perdido às vezes. Enfim. Bom, pega esse material de estudos e vamos estudar. Simbora! Pois bem, na última aula a gente falou sobre a questão da energia, né? A gente falou sobre a energia potencial. A gente também falou sobre justamente sobre os harmônicos esféricos, né? Eu falei para vocês, guardem isso no coraçãozinho de vocês, porque os harmônicos esféricos vão usar pelo resto do curso. Pois vocês vão usar mesmo, tá? Não agora, mas quando a gente for entrar realmente na parte do eletromagnetismo propriamente dito, né? Negócio lá boladão, então vocês vão ter que usar. E também na lista de exercícios que eu vou soltar, hein? Não se esqueça que vai ter lista de exercícios. Então vamos ter aí ainda mais uma lista de exercícios nesse módulo. Lá no nosso Discord. Então, se você não faz parte do nosso Discord, entra no nosso Discord, o link tá aqui na descrição. E aí a gente falou sobre energia potencial, né? Eu comentei, falei, expliquei como é que funciona a energia potencial e tudo mais. Então, nós vamos agora falar sobre capacitância, né? Sobre capacitores, capacitância. Ok, sensei, e aí? Como é que a gente... O que você tem a dizer sobre isso? Bom, para a gente chegar de fato a entender o que é capacitância, vamos ter que fazer aqui um exemplo para poder compreender o que ela vai ser, tá? Vamos considerar aqui o seguinte exemplo. Temos 2 placas planas, paralelas, condutoras, é claro, que estão separadas entre si. E elas estão ambas com uma certa densidade de carga superficial sigma, tá? Sendo que a gente vai ter uma carga positiva, uma placa positiva carregada positivamente, e a gente vai ter uma placa carregada negativamente, ambas com a mesma quantidade de carga, né? Mais Q e menos Q, tá? Então, você tem essa configuração aqui, né? É a configuração justamente do nosso sisteminha aqui de 2 placas paralelas, planas paralelas, né? E elas estão separadas por uma distância D. Ok, sensei, e aí? Bom, se você tem 2 placas carregadas, né? Se você tem uma placa carregada, você já sabe que vai haver a produção de um campo elétrico, né? Você vai ter um campo eletrostático ali, gerado por uma configuração de carga. Tem carga, tem campo elétrico, né? Então, você tem aqui uma certa distribuição superficial de cargas que, por consequência, vai gerar um campo elétrico. A questão aqui é o seguinte: se você parar para perceber, você não tem apenas uma distribuição de cargas, você tem 2 distribuições de cargas. Então, você vai ter aqui justamente uma configuração de distribuição de cargas que vai gerar um campo elétrico que vai ir da placa positiva para a placa negativa. Então você vai ter 2 placas aqui, uma positiva e uma negativa, e você vai gerar um campo elétrico dentro do intervalo entre as placas, tá? É claro, a gente pode considerar também que existe um campo elétrico gerado para fora, né? Ou seja, a parte superior da placa e a parte inferior aqui dessa placa, né? Elas vão gerar campos elétricos também, né? E isso é até verdade, porque vai gerar o que a gente chama de efeito de borda. Inclusive, o efeito de borda, eu botei aqui do lado, se você observar,
aqui, ó, no centro, tá vendo que tá bem retinha as linhas de campo? Então, quando você se aproxima da extremidade da placa, vai acontecer o chamado efeito de borda, que é basicamente um efeito em que a linha de campo se curva no espaço, ou seja, você não vai ter esses campos aqui, essas linhas de campo exatamente perpendicular à superfície, tá? Na verdade, ainda vai ser perpendicular à superfície. A questão aqui é que essas linhas perpendiculares a essa superfície, a superfície aqui vai estar fazendo essa angulação aqui, né? A gente tem isso aqui. E aí, por conta disso, o campo ele acaba se curvando. Então, isso aqui é o que a gente chama de efeito de borda, tá? Quando a gente fala de capacitores reais, né? Quando a gente fala de efeitos reais, ou seja, no mundo real, não no mundo ideal, sempre vai aparecer alguns efeitozinhos que vão meio que alterar um pouco, acrescentar algo dentro da física que nós estudamos, né? Que é uma física mais idealizada, né? Mas isso não quer dizer que a física idealizada está errada. Não, muito pelo contrário. É só que é uma generalização da física real. Se a gente pegar a física do mundo real, você vai ter alguns termiozinhos ali extras, né? Se a gente considerar aqui, por exemplo, o efeito de borda na hora da gente calcular a capacitância, que a gente vai fazer isso daqui a pouco, vai aparecer apareceria algum termo ali diferente, tá? A gente teria que levar em consideração a simetria do problema e tudo mais, ok? Beleza, então essa aqui é a nossa configuração. A gente tem aqui duas placas separadas por uma distância d. Essas placas estão carregadas, uma positiva e outra negativa, ambas com a mesma quantidade de carga, ou seja, a mesma densidade superficial de cargas. E a gente vai considerar que entre essas placas não tem nada, tá? É vácuo. Ok. A gente vai considerar aqui uma situação, tá? Que é o seguinte, para desconsiderar o efeito de borda que eu tinha falado anteriormente, nós vamos considerar que a distância de separação entre as placas D, ou seja, esse valor D aqui, ela é muito menor do que a área das placas, ou seja, a placa é muito maior do que a distanciazinha da separação, tá? Então é como se você tivesse pego, sei lá, duas placas de 1 km e a distância de separação entre as placas fosse 1 metro. Entendeu? Então você tem ali uma distância muito pequena para o tamanho gigantesco das placas, tá? É claro, se a gente está falando aqui de objetos, por exemplo, dentro de um circuito, vocês sabem, deve saber que o capacitor é um objeto de um circuito elétrico, né? Essas dimensões não são tão absurdas assim, mas quando a gente faz a comparação, de fato existe isso, tá? Você pode pegar e analisar aqui o tamanho das placas, né, do capacitor, vai ser muito maior do que a distância entre as placas. Geralmente a distância entre as placas está na ordem de micrômetros, picômetros, alguma coisa assim, tá? Então a gente faz isso justamente para a gente poder desconsiderar o efeito de borda, tá? Por quê? Porque se a gente faz isso, né, é como se a gente estivesse analisando o problema só aqui no centro. Aqui, ó, no centro quanto mais para o centro das placas, mais perpendicular vão ser as linhas de campo. Ou seja, o problema vai ficar mais simples de se resolver. Então nós temos aqui justamente essa condição que nós vamos impor neste momento, tá? Que é o fato de que a área superficial das placas vai ser muito maior do que a distância entre elas. Ok, sensei, e aí? Nesse caso, o que a gente vai fazer? Como eu falei, vai ser gerado um campo elétrico ali dentro. Qual vai ser o campo elétrico total gerado dentro daquele sisteminha ali de duas placas paralelas? Vai ser o campo elétrico gerado pela placa positiva, mais o campo elétrico gerado pela placa negativa. Então é o que nós temos aqui. Então você vai estar somando os dois campos elétricos. Aqui eu estou fazendo em módulo, tá? E aí quando a gente faz esse resultado, quem é o campo elétrico gerado pela placa positiva? A gente já calculou anteriormente. Foi um exemplo que a gente fez quando eu ensinei sobre campos elétricos, né, sobre densidade e tudo mais. Eu fiz esse exemplo do campo elétrico gerado por uma placa, né, uma placa infinita. Então, você vai ter ali que vai ser justamente, quer dizer, uma placa no geral, não infinita.
vai ser justamente a densidade superficial de carga dividido por 2ε0, tá? E aí você vai somar os dois. Então vai ficar aqui, ó, sigma mais sobre 2ε0 mais sigma menos sobre 2ε0. Só que como a gente está trabalhando em módulo, então a gente vai pegar aqui só os valores, só o valor positivo, né? A gente vai desconsiderar o sinal. Então a gente pode chamar isso aqui do mesmo sigma, porque de fato a gente está considerando aqui que as duas placas têm a mesma quantidade de carga. Então o que vai acontecer é que você vai estar somando duas densidades de cargas exatamente iguais. Então você está somando duas coisas exatamente iguais. Então vai ficar sigma sobre 2ε0 mais sigma sobre 2ε0. Isso vai dar 2 sigma sobre 2ε0, eliminando aqui justamente o nosso 2 com o nosso 2, a gente vai ter aqui 2 dividido por 2, né? Vai dar sigma sobre ε0. Ou seja, o campo elétrico entre duas placas paralelas vai ser dado por sigma sobre ε0, aonde sigma é dado por Q sobre A. Então a gente pode até reescrever isso aqui dessa forma aqui, ó. O campo elétrico vai ser dado no lugar do sigma, que é a nossa densidade superficial de carga, vai ser carga total, a carga total, dividido pela área das placas. Então, só substituir isso aqui, vai ficar a carga total sobre ε0 vezes a área. Então, a gente pode até reescrever o nosso campo elétrico dessa forma aqui também. Uma forma até bem interessante da gente trabalhar, né? Porque a gente vai estar trabalhando aqui com a carga total do sistema, né? Ao invés de trabalhar com a densidade superficial de carga, tá? E aí a gente tem até a capacidade, até o valor aqui da área, que é um valor geométrico, né? Então, isso aqui faz sentido. Então, vamos lá. Cada placa produz um campo elétrico individualmente, foi o que eu falei anteriormente, né? Mas, quando associadas um único campo é gerado entre elas, para efeito de cálculo. Nesse caso aqui, como eu tinha falado anteriormente, né? A gente está considerando aqui, desconsiderando os efeitos de borda, né? Isso significa que cada placa é uma fonte independente de potencial eletrostático, porque se cada placa produz um campo elétrico, né, independente do outro, significa que cada placa também produz um potencial eletrostático diferente do outro, né? Então, a gente pode definir uma diferença de potencial como, utilizando isso aqui a gente já tinha estudado, né? Diferença de potencial vai ser dado por menos a integral da parte positiva com a parte negativa de E escalar dl, onde esse E aqui é nosso campo elétrico e esse dl aqui vem da distância entre os locais que a gente está aplicando, né? No caso aqui, a placa positiva e a placa negativa, né? No final das contas, o que vai acontecer aqui é o seguinte: se a gente considerar esse E aqui como apenas o E módulo, né? Que a gente já tinha calculado anteriormente, perceba que não tem nada no nosso E que dependa da distância entre as placas. Depende da área da placa, mas não depende da distância entre as placas, né? Então, esse na prática, ele vai para fora da integral. O que vai sobrar vai ser só uma integral em dl. Ou seja, você vai estar integrando a distância entre as placas, que vai ser o próprio d, né? Então, o que vai acontecer aqui é exatamente isso. Quando você faz a conta, né? A gente vai encontrar este resultado aqui, menos E vezes D. Ué, Sensei, mas antes você não botou menos E ali, você botou... Quer dizer, você não botou ali um valor negativo, você falou um valor positivo. Sim, porque eu estou trabalhando em módulo. Se eu trabalhar justamente na forma vetorial, a gente tem que levar em consideração que as linhas de campo saem da carga positiva para a carga negativa, né? E se você analisa exatamente o que acontece aqui, né? Você está integrando da carga negativa para positiva, ou seja, isso aqui está ao contrário, né? Então, por isso aparece um sinal de menos aqui, tá? Então, você vai ter um menos aqui, justamente para compensar esse valor aqui, tá? Que está indo do negativo para positivo, sendo que as linhas de campo originalmente vão da positiva para a negativa, tá? Então, a gente vai ter aqui que a diferença de potencial vai ser menos E vezes D, tá? Menos com menos mais, então vai ficar E vezes D. Então a diferença de potencial vai ser o campo elétrico, vai ser o produto do campo elétrico pela distância entre as placas. Só que quem é o campo elétrico? O campo elétrico é dado por sigma sobre ε0,
Então, a gente vai substituir isso, vai ficar sigma d sobre ε0, vai ser igual a nossa diferença de potencial. Ou então, reescrevendo nosso sigma como Q sobre A, né? A gente já tinha feito isso anteriormente. A gente fez isso, né? Q sobre A. Isso vai ficar que a nossa diferença de potencial entre as placas vai ser dado por Q, que é a carga total, vezes D, que é a distância de separação entre as placas, sobre ε0 vezes A, que é a área das placas. Perceba o seguinte, eu até circulei aqui para mostrar isso, que a gente vai ter um Q vezes D. Isso aqui é exatamente o valor do momento de dipolo total, e faz sentido isso. Porque se você parar para perceber, você vai ter exatamente uma carga positiva e você vai ter uma carga negativa, separados por uma distância d. De fato, isso aqui é um dipolinho. Isso aqui é um dipolo, né? Só que como você está pegando várias dessas configurações, é bem fácil de observar que você vai ter ali, na verdade, um dipolo total, né? Você está somando todos esses dipolinhos aqui para estar um dipolo total. Então, você vai ter aqui um momento de dipolo total. Então, sim, de fato, a diferença de potencial entre as placas carregadas de um capacitor de placas paralelas nada mais é do que o momento de dipolo total do sistema sobre ε0 vezes a área. Perceba que você vai ter uma característica fundamental, que vai ser o momento de dipolo total, né? Que é facilmente calculado individualmente. Você pode calcular isso facilmente, né? O momento de dipolo total, porque vai depender apenas da carga total vezes a distância de separação, dividido por ε0, que é uma constante, vezes A, que é um valor geométrico. Ou seja, perceba que em todo o tempo aqui você está trabalhando com valores bem simples, né? Você não está trabalhando com coisas muito complexas, né? Então, essa aqui é a nossa diferença de potencial entre as placas de um capacitor de placas paralelas, né? Inclusive, eu já acabei de dar um nome para esse sisteminha, né? Podemos definir, então, uma grandeza matemática que representa a quantidade de carga associada à diferença de potencial entre as placas. Entre as duas placas, no caso, né? Então, você tem ali as duas placas, elas vão ter uma carga total associada, vai ter uma diferença de potencial. Se você faz uma razão entre a quantidade total de cargas pela diferença de potencial entre as placas paralelas desse sistema, você vai gerar uma constante que você vai chamar de Czão, que é o que nós chamamos de capacitância. Então, essa aqui é a capacitância. É a quantidade de carga total do sistema dividido pela diferença de potencial entre os capacitores, né? Entre as placas do capacitor, né? Inclusive, como eu falei, o nome desse sisteminha é capacitor. A gente pode escrever até um pouco mais além, né? Como a gente viu que a diferença de potencial vai ser dado por Qzão vezes D sobre ε0 vezes A, a gente pode simplesmente reescrever esse ΔV aqui. E aí, o que você vai encontrar vai ser o Qzão vezes D sobre ε0A. Esse Qzão corta, né? Vai embora. E aí, aqui é uma divisão de fração. Você só vai inverter o denominador. O que vai sobrar é que a capacitância é puramente geométrica. Isso é muito interessante, né? Porque, basicamente, a capacitância, ela é uma característica puramente geométrica, só vai depender da geometria do problema, tá? E a gente vai ver isso mais pra frente. Então, a capacitância vai ser ε0 vezes A, que é a área das placas, dividido pela distância entre elas, né? Então, isso aqui é a capacitância de um capacitor de placas paralelas, que é o caso aqui mais simples que a gente tem. Então, a gente vai pegar aqui e vamos fazer um exemplo para vocês verem como é que isso funciona com outros tipos de geometrias, né? Então, a gente vai fazer aqui o capacitor esférico. Então, nós temos duas esferas concêntricas, tá? De raios R1 e R2 e cargas mais Q e menos Q, respectivamente. Determinamos o campo elétrico a partir da lei de Gauss. Então, a lei de Gauss está aqui, a gente resolve a lei de Gauss, né? Bem simplesinha, né? Vai ser a integral fechada do campo elétrico escalar dA, né? Que é justamente a área que a gente está calculando. Nesse caso aqui, é a área de uma esfera, né?
isso vai ter que ser igual a carga interna dividido por epsilon zero. Então, quando a gente resolve essa conta aqui, isso aqui já foi feito no nosso curso, né? Isso aqui vai dar ER, é de R, né? Vezes 4πr2 é igual a Q sobre epsilon zero. A gente vai passar esse termo aqui para o outro lado, ele passa dividindo. Então, o campo elétrico entre as placas, né, entre as esferas, né, entre essa esfera interna e essa esfera externa, será dado por Qzão sobre 4πε0 vezes 1 sobre R2. Ok, sem problema até aí. Mas a gente pode calcular quem é a diferença de potencial entre essas cascas esféricas, tá? Só lembrando, quem é esse R aqui? Esse R é a diferença entre o raio da esfera menor com o raio da esfera maior, tá? Aí aqui eu botei na forma de vetor, que nada mais é do que R2 menos R1, R chapéu, tá? Na coordenada esférica isso fica mais fácil de conseguir observar. Então como é que a gente calcula aqui quem é a diferença de potencial? Bom, a gente já viu que a diferença de potencial vai ser dado por menos a integral nos dois pontos que você está analisando do produto escalar entre nosso campo elétrico e escalar, justamente dr, né, que é a distância, o caminho que você está percorrendo, tá? Esse campo elétrico a gente já calculou, é Q sobre 4πε0 vezes 1 sobre R2, e aqui o nosso dr vai ser apenas dr mesmo. Como está escalar aqui, né, esse E aqui é um R, tem um R chapéu, esse R aqui tem um R chapéu vezes R chapéu, né? O que vai acontecer aqui é que aqui vai aparecer um R chapéu e aqui também vai aparecer um R chapéu. Quando você faz o produto escalar de R chapéu com R chapéu, isso aqui vai dar 1, tá? Então faz sentido isso aqui acontecer, tá? Então a gente vai ter essa situação. Tudo que não é R a gente joga para fora da integral, vai ficar menos Q sobre 4πε0 integral de R1 até R2 de dr sobre R2, tá? Então a gente integra 1 sobre R2, é uma integral tabelada, vai dar 1 sobre R, né? E a gente aplica os limites de integração, vai ficar 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Então aqui vai ficar 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Então você tem essa soluçãozinha aqui, ok? A gente vai reescrever isso aqui, faz um MMC entre R1 e R2. Aqui em cima multiplica por R2, aqui em cima multiplica por R1. O denominador vira R1 mais R1 menos R2, né? E aí a gente vai e resolve isso, a gente encontra essa solução aqui. Nosso potencial, a nossa diferença de potencial vai ser dado pela carga total vezes R2 menos R1, dividido por 4πε0 R1 vezes R2. Ok? Beleza, né? Então, como é que a gente calcula a capacitância? A gente já tinha visto, né? A capacitância é Q sobre ΔV. Então, a gente só vai colocar esse ΔV aqui no lugar do denominador na capacitância. Então, isso aqui vai ficar Q sobre Qzão R2 menos R1 sobre 4πε0 R1 vezes R2. O Qzão vai embora, o que sobra, então, é 4πε0 R1 R2 sobre R2 menos R1. Perceba novamente que aqui você só tem valores referentes à geometria do problema, ou seja, os raios das esferas. Você não tem nenhuma outra característica específica aqui, né? Ah, mas tem 4πε0. Ah, mas 4πε0 é uma constante, né? É o nosso K, né? A nossa constante. Então, não tem nenhum problema com relação a isso. Tá, sensei. E aí? Bom, a gente pode fazer aqui algumas observações. Por exemplo, se a gente considerar que R2 tende a infinito, o que quer dizer R2 a infinito? Isso quer dizer que a esfera externa é muito grande, é muito maior do que a esfera interna, tá? Se a gente faz esse R2 tender a infinito, a gente pode tirar um limite dessa relaçãozinha aqui, ó. Se a gente tira o limite dessa relação, o que vai sobrar é que aqui vai ficar 1 sobre infinito, vai dar 0, né? E aqui vai ficar 1 sobre R1. Ou seja, a gente vai ver aqui que o limite quando R2 vai para infinito é 1 sobre R1. Se a gente chamar de R1 de R, né? Então vai ficar 1 sobre R. Quando a gente aplica direto aqui na capacitância, o que vai acontecer é que vai ficar apenas um 4πε0 vezes R. Então essa aqui é a capacitância que a gente chama, é a capacitância de uma esfera isolada, tá? Uma esfera sozinha de raio R. E aí esse resultado é bem interessante
Porque, basicamente, indica pra gente a capacidade que uma esfera tem de conseguir armazenar carga, tá? A gente vai ver isso daqui a pouquinho, logo a seguir, sobre a questão do armazenamento de carga, né? Armazenamento de energia. Porque, basicamente, mostra a infinitude que vai ter o potencial gerado por uma esfera. É o motivo pelo qual a gente pode chegar e calcular, por exemplo, a capacitância do nosso planeta. Sim, a gente pode calcular a quantidade de carga por diferença de potencial gerado pelo nosso planeta. Ou seja, a capacitância do nosso planeta. É só você botar aqui o raio do nosso planeta e você vai calcular qual é a nossa capacitância. Você vai ver quanto de carga o nosso planeta consegue acumular, digamos assim, né? Com a quantidade de carga que nosso planeta tem. Isso é bem legal, tá? Então, nós temos aí justamente a capacitância de uma esfera de raio R, né? Ok, Sensei, e aí? Bom, a gente vai então eu acabei de falar sobre a questão da energia, então vamos ver exatamente isso. Como é que funciona a questão da energia? Porque é o seguinte, se a gente fala que existe um campo elétrico entre as placas de um capacitor, e esse campo elétrico acaba gerando um potencial eletrostático, tem potencial eletrostático associado, é muito coerente dizer que existe uma energia potencial associada a este campo, né? Porque a gente viu isso na última aula que, se a gente fala de potencial elétrico, a gente fala de energia potencial também. Então faz sentido a gente falar sobre a energia potencial associada a este campo, né? Associada a um capacitor. Então a gente vai considerar um capacitor de capacitância C e nós vamos carregar esse capacitor do zero até uma carga total Qzão, tá? Só que a gente vai sempre infundindo cargas Qzinho, tá? O tempo todo. Então a gente vai, de tempos em tempos, dando carga Qzinho pequeno, né? Mais Qzinho, 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 Qzinho o tempo todo, tá? Então a gente vai ter que uma diferença de potencial vai ser dado por Qzinho, né? Se a gente tá saindo de zero até Qzão, vai ser Qzinho sobre a capacitância total, né? Lembrando que a capacitância é Q sobre ΔV. Então a gente só inverteu aqui. Se a cada instante adicionamos cargas às placas, para que isso aconteça, a gente tem que realizar um trabalho, ou seja, a gente tem que levar uma carga externamente, ou seja, uma carga que estava fora do nosso sistema, vai ser levada, né? Então você tem aqui o nosso sistema, e aí você tem uma carga, essa carga vai ser levada para esse sistema e vai ter um trabalho que vai ser associado a esse deslocamento, tá? Então a gente vai introduzir cargas infinitesimais, decays, e a gente vai realizar um trabalho infinitesimal para levar essas cargas decays para o nosso sisteminha, para nossas placas, tá? Então o que a gente vai ter é que o trabalho, né, o nosso dW infinitesimal, nosso trabalho infinitesimal vai ser dado pela diferença de potencial vezes dQ, que é a carga que a gente está levando. Onde a nossa diferença de potencial nada mais é do que Qzinho sobre C. Então a gente vai ter aqui essa situação. dW é igual a Qzinho sobre C, dQ. Só que é o seguinte, como uma fonte externa ao capacitor realiza o trabalho, a gente pode determinar a energia potencial acumulada pelo campo. Não confunda. A gente sabe que o teorema do trabalho-energia diz que a variação da energia cinética é igual ao trabalho, né? Entretanto, esse trabalho que está sendo realizado aqui, ele é externo. Ele vem de uma fonte externa. Não é um trabalho realizado pelo campo, tá? Esse trabalho está vindo de fora. Então faz sentido a gente calcular que a energia vai ser dado justamente pelo somatório de todo o trabalho realizado sobre esse sistema, já que esse trabalho aqui vai proporcionar para a gente uma diferença de potencial. Então, a gente vai aplicar isso aqui, vai integrar. Então, a nossa energia do campo vai ser igual à integral de dW, onde dW é dado por Q sobre Czão, Qzinho sobre Czão, vezes dQ, né? Então, aplicando isso aqui, e a integral indo de 0 a Qzão, ou seja, a gente está indo do capacitor descarregado até totalmente carregado, é o que está dizendo essa integral aqui,
está saindo do zero e indo para Qzão, está colocando todas as cargas possíveis, máximas, que a gente pode colocar nesse capacitor. Então, a gente vai ter aqui que a energia vai ser dada por essa integral. Esse C a gente pode jogar para fora da integral, vai ficar 1 sobre C do lado de fora. E aí a gente vai ter aqui uma integral de Q, de Qzinho, né? dQ, né? Então, isso aqui é uma integral simples, a integral de x dx nada mais é do que x² sobre 2, ou Qzinho² sobre 2. E a gente vai integrar isso entre Qzão e 0, né? Em 0, isso vai a 0, isso não tem problema. Então, só fica com o limite de integração superior. Então, isso aqui vai ficar Qzão ao quadrado sobre 2C, tá? Então, a gente tem aqui que a energia associada a esse capacitor vai ser a quantidade de carga total do capacitor dividido por 2 vezes a capacitância dele, tá? Mas a gente pode escrever isso aqui, ao invés de trabalhar com a carga total, trabalhar com a diferença de potencial que a gente está trabalhando ali, né? Então, a gente pode reescrever isso aqui pensando da seguinte forma. Quem é Q? Quem é Qzão? Se a gente lembrar aqui... Calma aí. Que C é Qzão sobre ΔV. Então, a gente pode reescrever isso aqui dessa forma, ó. ΔV é igual... Aliás, desculpa. Qzão é igual a C ΔV, tá? Então, Qzão é C ΔV. Então, a gente pode simplesmente jogar isso aqui, né? Então, aqui vai ficar Czão ao quadrado vezes ΔV ao quadrado dividido por C. C corta com C, vai ficar apenas um C aqui, então vai ficar 1/2 de C vezes ΔV ao quadrado, ou seja, a energia potencial associada, associada a esse capacitor de placas paralelas, nesse caso aqui, vai ser dado por 1/2 da capacitância do sistema, a capacitância do nosso capacitor, vezes a diferença de potencial entre os componentes ao quadrado, tá? Então, nós temos aí a energia associada ao nosso campo, tá? Então, perceba o seguinte, eu botei até aqui como observação. A energia não está nas placas. A energia não está nas placas. A energia vai estar associada ao campo elétrico. O campo tem energia. A placa não tem energia, tá? Quem vai ter energia aqui vai ser o campo, tá? Até porque se a gente considerasse que a energia estivesse na placa, essa relação aqui já não valeria mais. Por quê? Porque a gente está considerando aqui o campo, a gente está considerando esse trabalho aqui como um trabalho externo, tá? Então, a gente tem que levar em conta exatamente isso, tá bom? Que a energia, ela vai estar no campo. Ok. De fato, é possível expressar a energia armazenada diretamente em termos do campo elétrico, ou seja, a gente pode reescrever isso aqui em termos do campo elétrico. Como? Bom, vamos pegar aqui, ó, a nossa energia vai ser dada por 1/2 de CV ao quadrado, C ΔV ao quadrado, né? A gente viu que ΔV nada mais é do que E vezes D, né? Ou seja, o campo elétrico vezes a distância de separação entre as placas. A gente viu isso anteriormente, né? Isso aqui está elevado ao quadrado, então isso aqui vai ficar E ao quadrado, D ao quadrado. Então vai ficar C E ao quadrado, D ao quadrado sobre 2. Esse C, que é a nossa capacitância, a gente pode reescrever como ε0A sobre D, tá? E aí a gente vai reescrever isso dessa forma. Vamos eliminar os Ds. Aqui vai ficar apenas um D, né? Esse D ao quadrado corta com esse D, vai ficar apenas um D. E aí a gente vai ter aqui ε0A E ao quadrado D. Eu vou reorganizar aqui, botar esse A do ladinho do D, que eles vão estar multiplicando entre si. Área vezes distância. Isso é volume, né? Se você tem uma área vezes uma distância, né? Isso aqui é exatamente o volume. É o volume interno ao capacitor. Se você parar para perceber, isso aqui é exatamente o volume interno ao capacitor. A gente tem aqui a área do capacitor e a gente tem a distância de separação entre eles. Então, a gente tem o volume dele, né? Então, você tem aqui um volume. Se você passa esse volume para o outro lado, né, então você pode fazer o seguinte, uma densidade, digamos assim. Você está dividindo a quantidade de energia total do sistema, do capacitor, dividido pelo volume total dele. Então, a gente vai ter aqui, em vez de ter um Uzão, a gente vai ter um Uzinho, é igual a ε0 vezes E ao quadrado sobre 2, onde esse E é o nosso campo elétrico,
tá? Então, o nosso campo elétrico ao quadrado sobre 2. E aí, isso aqui é o que nós chamamos de densidade de energia do campo elétrico, tá? É exatamente uma densidade que a gente acabou de calcular. Então, a gente vai ter aqui que, de fato, a energia vai estar associada ao campo elétrico, tá? Ela tá ali presa no campo elétrico. Logo, a energia elétrica armazenada em um capacitor é o trabalho necessário para carregá-lo e fica concentrada no campo elétrico que se forma entre as placas. Então, isso é um capacitor, tá? É assim que a gente calcula as coisas de um capacitor. A gente calcula a energia dele, a gente calcula o potencial gerado por ele, a gente calcula a capacitância dele, tá? Então isso é bem interessante pra gente. Salve, salve, salve! Telhado Sensei do futuro aqui falando. Só fui perceber depois, quando eu fui editar o vídeo, que na introdução eu falei sobre que eu ia comentar sobre a questão do porquê que alguns capacitores são componentes tão perigosos, né? Até botei lá a imagenzinha do capacitor explodindo. Mas eu percebi depois, na hora da edição, que eu não comentei. Pois é, durante a aula eu não falei. E por que que isso acontece? Eu gravei isso aqui então posteriormente e vou explicar o porquê que isso acontece. Vai ser uma explicação rápida, tá, gente? Prometo pra vocês. O que acontece? Quando nós pegamos a fórmula do capacitor, né, o capacitor ele vai ser a quantidade total de carga dividido pela diferença de potencial. Isso quer dizer que o capacitor, a unidade de medida do capacitor, que nós chamamos de Faraday, né, Farad, aliás, né, corresponde a uma relação entre a quantidade de carga em Coulomb pela diferença de potencial em volts. Ou seja, 1 Farad corresponde a 1 Coulomb por volt, tá? Ou seja, 1 Coulomb por volt. E aí o que acontece? Quando nós pegamos a fórmula do capacitor como ε0 vezes a área dividido pela distância, o valor assim esperado para o capacitor, né, vai estar relacionado com esse ε0, vai depender desse ε0. E se você se lembra bem, ε0 é da ordem de grandeza de 10 a menos 12, tá? Ele é dessa ordem de grandeza, de 10 a menos 12. Isso quer dizer que se você botar no papel um capacitor de 1 Farad, tá? Em que a distância entre as placas paralelas é de 1 milímetro, olha isso, 1 milímetro. O tamanho da área das placas teriam que ser da ordem de 100 quilômetros quadrados. É muito grande, Por isso, 1 Farad a gente considera uma unidade muito grande, então a gente usa unidades de medidas menores, microfarad, picofarad, né, que são esses capacitores que nós estamos acostumados a usar em eletrônica. Nós usamos esse tipo de valor. E aí o que acontece? Quando nós colocamos isso dentro da fórmula da energia, né? Quando a gente coloca dentro da fórmula da energia, você pode notar que a energia vai ser 1/2 vezes o valor da capacitância vezes a diferença de potencial ao quadrado. Quando você coloca esses valores dentro da fórmula da energia, né? Você vai colocar isso dentro da fórmula da energia, o que você vai encontrar é que o campo elétrico acumula muita energia, tá? Ou seja, existe muita energia elétrica associada a um capacitor. O capacitor ele tem essa capacidade justamente de acumular energia, ele fica ali retendo energia, até que ele possa ser descarregado. Por que então o capacitor é tão perigoso? Porque a partir do momento que você toca nele, né, se ele estiver carregado, você causa uma diferença de potencial, porque ele vai estar em equilíbrio ali, isolado. A diferença de potencial está entre as placas. Mas quando você toca no capacitor, né, se ele estiver carregado, você assume o papel de uma das placas, né, da diferença de potencial. Isso vai fazer com que as cargas sejam descarregadas e a energia seja descarregada em cima de você. Ou seja, toda a energia associada ao campo elétrico que tá ali preso dentro daquele capacitor, né, tá ali contido naquele capacitor, toda aquela energia ali aprisionada vai ser liberada automaticamente para você. Então, por isso que é tão perigoso manusear um capacitor carregado,
Por isso que existe sempre existe essa regra, né? Quando você vai mexer com capacitores, você tem que descarregar eles primeiro, porque senão pode ser muito perigoso, tá? Então, fica aí a dica, inclusive, não mexam com capacitores carregados, descarreguem eles e aí sim vocês podem mexer, tá? Capacitor carregado é um perigo, inclusive quando o primeiro capacitor foi criado, que é a chamada garrafa de Leyden, foi criada, né? Justamente ela foi criada ao custo da vida de uma pessoa. Pois é, teve uma pessoa que simplesmente foi de La Senhora, foi de Vasco, justamente na criação do primeiro capacitor, que é a garrafa de Leyden, tá? Na época o pessoal não sabia o que estava acontecendo direito ali, foi muito na tentativa e erro, então o cara acabou morrendo, tá? Então fica aí a explicação do porquê que é tão perigoso, ok? Por conta dessa quantidade de energia que está acumulada ali no campo elétrico. Beleza? É isso. Então, segue aí. Ah, Sensei, é só isso que o capacitor tem a oferecer? Não. O capacitor tem outras coisas a oferecer. Só que, por exemplo, quando eu for falar sobre associação de componentes lá em eletrodinâmica, eu vou voltar no assunto do capacitor e aí a gente vai ver como é que funciona a associação de capacitores. Eu não vou falar disso agora, tá? Muitos livros gostam de trabalhar tudo ao mesmo tempo. Eu prefiro fazer isso quando eu entrar na parte de eletrodinâmica. Aí eu vou falar de componentes eletrônicos e quando eu falar sobre vou voltar aos capacitores, eu vou falar sobre a associação de capacitores. Outra coisa é que esse tema de capacitores não terminou. Ele vai continuar na próxima aula, que eu vou falar sobre dielétricos, vou falar sobre polarização, vou falar sobre o que acontece se você coloca, ao invés de vácuo entre as placas de um capacitor, você coloca um outro material. Vocês vão ver que isso vai mudar bastante, como é que vai funcionar a dinâmica da capacitância, tá? Então, isso aqui é bem interessante. Eu ainda vou voltar nesse assunto, a próxima aula vai ser focada nisso, tá? Que a gente vai trabalhar aí sobre, mais um pouco sobre capacitores, ok? Beleza. E é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha aprendido bastante coisa aí, revisado, quem já tenha visto isso, né? Se ficou alguma dúvida, pode botar aí nos comentários. Eu vou tentar responder na medida do possível, é claro, tá? Ou então entre no nosso Discord. Lá também eu ajudo bastante o pessoal. Beleza? Bom, não se esqueça de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada, considere se tornar membro aqui do canal, você tem acesso ao conteúdo antecipado, além de outras mordomias, como por exemplo a solução das listas de exercícios que eu solto lá no nosso Discord, ok? Além de ajudar bastante aqui o canal, tá? Hypem o vídeo, isso também ajuda muito, muito mesmo. Muito obrigado por quem tem apoiado, quem tem hypado e tudo mais, tá bom? Logo, logo a gente tá terminando esse primeiro módulo do nosso curso, e aí a gente vai estar entrando no próximo módulo, beleza? Muito obrigado a todos, tamo junto e em pé!